Melhor é um prato de hortaliça, onde há amor, do que um boi cevado, aonde há ódio. Deus te abençoe neste último dia do ano de 2024. Hoje é terça-feira, dia 31 de dezembro. Que o Senhor derrame sobre a tua vida e a tua casa graça, paz e proteção, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 15, verso de número 16. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia. Te damos toda a honra e toda a glória e te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra por meio do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero ler com você Provérbios capítulo 15, verso 16, nesse último dia do ano de 2024, e estamos aqui mais uma vez e ela é somente possível pela graça de Deus. Provérbios 15, 16, ele diz assim: melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Aqui nós vamos ver que Provérbios, a partir desse ponto, ele usa muito a expressão melhor é do que. E ele então diz: melhor é o pouco do que grande tesouro. Melhor é o pouco, porque havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. A lição aqui, amados, é que as riquezas espirituais, elas são superiores às materiais. Uma traz contentamento, seja na humildade, na pobreza, não tem importância. Ela vai trazer sempre contentamento. A outra, que são grandes tesouros, vão trazer inquietação para aquele que não é sábio. Então, uma afirmação aqui que nós podemos fazer em cima deste versículo 16 é que nem toda riqueza também ela procede de Deus, porque aquilo que Deus nos dá traz paz, não traz inquietação. Então, nós podemos entender, por meio desse versículo, que nem toda riqueza procede da bênção de Deus. Versículo de número 17. Melhor é um prato de hortaliça, que foi o que nós abrimos a oração desta manhã, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Então, as riquezas, embora elas sejam desejáveis, e não há pecado nenhum em desejar as riquezas, nem sempre essa riqueza vai comprar a felicidade. O contexto aqui, amados, é da mesa. Veja, ele está falando, melhor é um prato de hortaliça do que um boi cevado. O contexto aqui é um contexto de uma família, de uma mesa, e a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de amor. O amor, ele torna suportável circunstâncias difíceis. Mas, amados, quando há o ódio, quando não há o amor, uma gotinha, pequenas coisas, são capazes de se transformar numa grande tempestade. Versículo de número 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Então aqui nós vemos a mesma coisa que nós vimos lá no início do capítulo, onde dizia que a palavra dura suscita a ira. Aqui é uma comparação que é melhor eu ser paciente do que eu ser alguém iracundo. O que é iracundo? Alguém que se ira com facilidade. Aquele que se ira e então joga, como eu tenho dito, gasolina na fogueira. Ou aquele que apazigua, aquele que tem paciência e então ele acalma os ânimos. Versículo de número 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O preguiçoso é aquele que permite que os espinhos cubram o seu caminho, porque ele não quis removê-los. Então os espinhos vão tomando conta até tomarem todo o caminho daquele que é preguiçoso. Mas a vereda dos retos é plana, ou seja, a vereda dos retos sempre o leva à frente, o faz avançar. Versículo de número 20. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Nós já vimos
esse mesmo versículo, ou muito semelhante a ele, lá no capítulo 10, verso de número 1. Lá ele dizia que o homem insensato é a tristeza, ou entristece a sua mãe. Aqui, amados, ele usa uma palavra mais forte. Aqui ele usa uma palavra com assim, uma força maior, porque ele diz que aqui aquele que não é sábio, aquele que é insensato, ele então despreza a sua mãe. Ele não só entristece, mas também despreza, porque a sabedoria ou a insensatez, ela vai impactar o nosso lar, ele vai impactar a nossa casa. Então, quem é o insensato? Talvez você esteja perguntando, pastor, mas quem é o insensato? O insensato é aquele que é tolo, é aquele que é sem sabedoria e que, por fim, é sem Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Versículo de número 21. A estultícia, ela é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Então, o insensato, amados, ele ama a vida que leva. Nós falamos já sobre isso também. Ele tem prazer no mal, ele se alegra com o mal, ele se alegra em fazer o mal, ele se alegra em ver o mal. Mas a palavra de Deus diz que o homem sábio ele anda retamente, ou seja, o homem sábio e o andar retamente tem um sentido ético, onde ele é ético em tudo aquilo que ele faz. Ele tem princípios éticos, princípios morais, aonde estão alinhados com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a sua bússola. É na palavra de Deus que ele se orienta, que ele busca direção, porque o temor do Senhor está na palavra do Senhor. Amém? Versículo de número 22. Versículo de número 22 diz assim: onde há conselho, onde não há, vou repetir, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O livro de Provérbios ele fala pelo menos por 4 vezes na importância de bons conselhos. E qual que é o objetivo dos bons conselhos? O objetivo é planejar as ações. Tem como objetivo planejar as ações. Indiretamente, aqui nesse versículo, nós podemos também concluir que não é bom viver isolado, porque eu preciso estar cercado de pessoas sábias que vão me aconselhar, porque o que diz aqui, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Eu não posso ser uma pessoa isolada, uma pessoa que vive sozinha. Às vezes é importante buscar uma opinião de alguém que você confia, que você sabe que tem sabedoria e principalmente que se importa com você. Amém? Versículo de número 23. O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra ao seu tempo, quão boa ela é. Mais uma vez nós vemos o livro de Provérbios falando sobre o poder da fala, porque o poder da fala que nos foi dado, né, da linguagem, ela tem como alvo beneficiar as pessoas, a nossa vida e o próximo, não de prejudicar. Então, aqui o autor ele não está definindo a ocasião aonde, né, isso pode acontecer, aonde eu devo usar, mas todo tipo de situação. Em todo tipo de situação eu devo usar minha fala para edificar e não para destruir. Então, em todo tipo de situação em que bons conselhos possam ser dados. E para que bons conselhos possam ser dados, eu preciso de sabedoria. Peça ao Pai sabedoria e Ele vai dar. Ande no caminho do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para o sábio, há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então aqui é uma conotação do céu e do inferno, que nós já vimos o Sheol, como é no hebraico. Então ele diz que o sábio ele escapa do caminho inferior. Ou seja, se ele escapa do caminho inferior, é como se ele estivesse também aqui nas entrelinhas dizendo, olha, ele puxa, né, esse caminho inferior, ele está tragando pessoas por não terem sabedoria. Porque não é sábio, não anda no caminho da vida, porque somente o sábio anda no caminho da vida. Versículo de número 25.
O Senhor deita por terra a casa do soberbo, contudo mantém a herança da viúva. Aqui ele está dizendo que deitar por terra, você sabe, é demolir. Porque o insensato, por causa do seu orgulho, ele sempre se imagina seguro, mas ele não sabe que o Senhor está prestes a demolir a sua casa. Enquanto a viúva, que é uma figura daquela pessoa mais indefesa, onde ela não tem mais filhos, ela não tem mais ninguém para cuidar dela. Então, essa viúva indefesa, o Senhor a mantém. Amém? O Senhor cuida dela, o Senhor mantém a herança da viúva. Versículo de número 26. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Versículo 27, vamos ler também. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse é, viverá. Então, o que odeia o suborno, esse viverá. Então, nesse versículo, nós estamos vendo que aquilo que o homem faz, ele afeta toda a sua família, toda a sua casa. Por isso que nós vemos aqui, o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa. Então, tudo que esse homem insensato faz vai afetar os seus filhos, a sua esposa, as gerações que vêm dele, né? que são a partir dele, claro. Então, aqui nós temos, esse viverá, mas o que odeia o suborno, esse viverá, ou seja, o outro não vai viver. Não vai viver por quê? Porque o que é sábio, ele prolonga a sua vida. Diferente do que é ávido por lucro desonesto, é insensato, a sua morte ela é prematura, ele antecipa a sua morte. Versículo de número 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Ou seja, da boca do perverso só sai maldade, porque a boca fala do que está cheio o coração. Também é verdade para o sábio. Um tira do seu bom tesouro, nós falamos ontem, coisas boas, lá de Mateus 12, e o outro tira do seu mau tesouro, que está no seu coração, coisas maus. Então, aqui nós vemos que o sábio, ele vai ser sábio até quanto a maneira de falar. Em contraste com o sábio, o insensato, ele se precipita, por isso que transborda a maldade do perverso. Ele se precipita, ou seja, ele não faz uma reflexão antes de falar. E quem age dessa maneira se prejudica, mas também prejudica aqueles que o ouvem. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Então ele está dizendo aqui no versículo de número 29, amados, que o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração do justo. Ele está distante porque ele abomina o caminho do perverso. Nós já vimos isso, mas ele se agrada da oração do justo. O olhar do amigo alegre, o olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. E versículo de número 31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Amados, a sabedoria, ela tem como princípio o temor do Senhor. Porém, amados, para nós nos tornarmos sábios, eu preciso adquirir também conhecimento e aceitar a correção, a repreensão, que são instrumentos da sabedoria. Versículo de número 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Amados, aqui essa repreensão ela tem principalmente o sentido da correção moral, bem? Para andarmos no caminho do Senhor, no caminho da justiça. O temor do Senhor é a instrução, versículo 33, é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Então, o temor do Senhor, amados, ele nos ensina que a humildade vem antes da honra. Amém? A sabedoria, ela tem como princípio o temor. Então, eu temo o Senhor e eu adquiro sabedoria. E o temor do Senhor, ele nos ensina que a humildade vem antes da honra, porque certamente quem é sábio será honrado. Amém? Mas primeiro ele precisa passar por esse caminho da humildade, se nós voltarmos no versículo 32, aonde eu aceito, eu recebo toda a correção,
toda exortação e todo conhecimento com o coração ensinável e aberto. Amém? Vamos orar para nós terminarmos este último dia do ano, esta oração da manhã que marca hoje o último dia do ano de 2024. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este ano que passou, Pai. Te damos toda a honra e toda a glória. Te damos todo o louvor porque o Senhor nos abençoou, o Senhor cuidou de nós nos momentos de lutas, de tribulações, nos sustentou e nós te agradecemos de todo o nosso coração. Eu peço que o Senhor abençoe as nossas famílias, as nossas casas, que o Senhor abençoe esse dia com paz, com saúde, com proteção, com prosperidade, com a tua presença. Dá ordem aos teus anjos para estarem nos guardando e nos protegendo, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero lembrar você, verifique se você é inscrito. Não esqueça, por gentileza, de dar like, compartilhe com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia 31 de dezembro, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos vocês.